Abram a Bíblia de vocês em Mateus 5. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Digam glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E nesse momento nós estamos com o nosso espírito, a nossa consciência, o nosso coração, todo o nosso interior voltado para o nosso Deus, porque queremos receber a Tua luz em nossa alma, para que toda impureza, meu Deus, ela seja banida, ela seja retirada. A luz, meu Pai, a retidão de Deus, a santidade, possa ser produzido pelo Teu Espírito. O Teu Espírito possa lavar, possa regenerar. Todo o mal que há dentro de nós seja retirado. Sejamos salvos dos nossos pecados. Venhamos a viver uma vida, meu Pai, com atitude interior, uma vida com um coração limpo, com um coração puro, para que possamos externar a imagem do Senhor Jesus. A nossa vida seja uma vida exemplar. Nós te pedimos, Senhor, que não sejamos iguais aos mundanos, aqueles que estão distantes de Ti, os pagãos, como nós pregamos aqui no domingo, mas nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus, porque temos as atitudes do Filho de Deus, porque somos imitadores de Cristo.
porque estamos nos esforçando, confrontando com os nossos defeitos, reconhecendo os nossos defeitos, reconhecendo a necessidade do perdão, a necessidade da salvação, que nós venhamos a permanecer aqui, meu Pai, reconhecendo o quanto necessitamos de Ti, porque somos tão pobres de espírito, porque somos tão dependentes, Senhor. Não temos autossuficiência, não sejamos orgulhosos, não sejamos altivos, a ponto de achar que podemos fazer todas as coisas, mas vamos reconhecer que somos limitados e que o nosso Deus, Ele é onipotente. O Senhor pode todas as coisas e nós não, Senhor. Mas nós, nesse momento, dizemos e confessamos que somos dependentes de Ti, precisamos da operação do Teu poder para a nossa transformação, para a nossa santificação. Todo o recurso do céu, meu Pai, nos seja concedido para que sejamos salvos, para que sejamos limpos, purificados pela obra de Cristo na cruz, que cremos, confessamos Jesus como nosso Senhor, e Ele de fato seja o nosso Senhor. Não sejamos hipócritas, mas haja sim sinceridade nas nossas palavras, produza em nós, Senhor, guia o nosso coração, a nossa mente. Se somos filhos de Deus, como cremos, somos guiados pelo Espírito Santo. A Tua palavra, ela é ouvida pelos nossos corações. A Tua palavra, ela realmente penetra no profundo da nossa alma, e ela consegue, meu Pai, desvendar aquilo que está oculto. Ela consegue nos fazer enxergar o mal que há dentro de nós, o espírito opressor que tem nos prendido. Então nós te pedimos libertação, meu Pai, agora. Nós te pedimos força para resistir à tentação. Nós te pedimos uma edificação espiritual pelo conhecimento, pela revelação da palavra, pelo poder do Espírito de Deus agindo em nós, porque estamos respondendo, porque estamos desejando, porque cremos primeiramente em Cristo como Salvador, como a justiça de Deus imputada, aquilo que o Senhor nos ofereceu, o dom de Deus para uma vida espiritual, o dom de Deus para uma comunhão com o Senhor, para uma reconciliação, porque nós estávamos separados de Ti. Então eu te louvo, Senhor, nós te louvamos nessa reunião. Engrandecido seja o Teu nome, Pai, nosso Paizinho querido, nosso Paizinho amado. Abba, Pai, podemos, meu Pai, crer que somos filhos de Deus. O Espírito do Senhor testifica isso em nossos corações. Jamais tenhamos a dúvida, jamais possamos, meu Pai, receber de novo o espírito de escravidão e do medo, mas sabemos sim que somos filhos, sabemos sim que o Teu Espírito habita dentro de nós, e Satanás, nós ordenamos na autoridade e poder do nome de Jesus, pelo propósito de Deus, toda a obra do diabo, todas as concupiscências, todos os maus pensamentos, toda a infâmia que o diabo propõe aos nossos corações, está repreendido, está repreendido, está repreendido. Todo mal saia em nome de Jesus Cristo. Sejamos lavados, sejamos purificados pelo poder do Santo Espírito. Haja convencimento do pecado, Senhor, haja mudança, Pai, haja transformação. Tenhamos a paz e a alegria e a justiça de Deus sendo praticada. Sejamos honestos, sejamos, Senhor, realmente iluminados, e as pessoas vejam a imagem de Jesus em nós. Possamos ter bons relacionamentos, possamos considerar e reconsiderar os semelhantes, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, ó Pai, que possamos viver pela fé, porque o Senhor nos concede essa fé no Teu Filho amado. Jesus seja o nosso exemplo de atitude. Jesus revele
o amor dele em nossos corações, o Espírito de Cristo habite em nós, meu Pai. Não sejamos cristãos de nome somente, de aparência, de banco de igreja, de denominação, mas possamos ter obras do Espírito, possamos ser, sim, Senhor, com aqueles que têm os sentimentos de Jesus, os pensamentos de Jesus, um coração limpo, Pai. Por mais que sejamos provocados, por mais que sejamos, meu Pai, injustiçados, mas tenhamos sim mansidão, tenhamos sim, Senhor, autocontrole, tenhamos sim, meu Pai, bondade, benignidade, fé, amor, perseverança. Toca, Senhor, toca nessa igreja, toca no seu povo, toca nesses que se reuniram para te exaltar. Não saiam daqui da mesma maneira que entraram, Pai. Eu rogo a Ti, porque eu sei que as nossas orações, elas são ouvidas, porque, meu Pai, o Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas orações. É Ele quem, meu Pai, inspira, é Ele quem inspira a nossa mente, é Ele quem inspira, meu Deus, os nossos corações. E nós falamos com o Senhor como dependentes, nós falamos com o Senhor, meu Pai, como aquele que é digno de honra e de glória, aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de ações de graças por tudo que nós recebemos, pela vida que é sustentada pelo Senhor. A nossa vida é sustentada pelo Senhor, meu Deus. Tudo que temos para a nossa subsistência provém de Ti. Se nós estamos vivendo, é porque é uma permissão de Deus. Se nós estamos alcançando a salvação, é porque recebemos graça do Senhor. Então, muito obrigado. Toda a igreja diga muito obrigado. Senhor, graças a Deus. Digam amém. Uma salva de palmas para Jesus bem forte. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, Mateus 5, nós vamos falar sobre atitudes, mas que começam no coração. Jesus, ele não trabalha por fora. O Espírito Santo não trabalha por fora. O Espírito Santo, primeiro, ele trabalha onde? Ele trabalha no coração. O cristão, ele é transformado primeiro por dentro. Nós nos preocupamos muito com a aparência, né? Quando a pessoa se diz convertida, a primeira coisa que ela quer é ter uma aparência de crente. Mas nós vamos ver aqui na palavra, nesse ensino de Jesus, que o mais importante, a verdadeira justiça de Deus, ela tem que ser trabalhada dentro de nós, irmãos. Esse agir corretamente, ele começa quando nós mudamos o nosso jeito de quê? O nosso jeito de pensar. Nós olhamos para as pessoas de uma forma pacífica. Nós vamos ver que a orientação do Evangelho é que o cristão seja uma pessoa simples, desarmada. E por isso ele vai ser uma pessoa feliz. Ele não vai ser uma pessoa feliz quando ele é carregado, quando ele é temperamental. Mas o que a palavra mostra é que o cristão, ele é dependente de Deus, ele sempre está naquele espírito de dependência, aquele espírito de oração, amém? É uma pessoa ligada ao Senhor, mas a nossa comunhão com Deus não está baseada em externalismo. O que mais a gente vê na igreja é a hipocrisia. Por quê? Porque a pessoa,
ela se transforma por fora, mas ela não se preocupa com o essencial. Amém? E o essencial é aquilo que começa onde? É aquilo que começa no coração, irmãos. Cristão, ele tem que ter caráter. O caráter de Cristo, ele tem que ter a personalidade de Cristo, ele tem que ter a mesma forma de agir de Jesus, e foi isso que Jesus quis ensinar aqui no Sermão da Montanha. Amém? São essas beatitudes, são essas bem-aventuranças, são situações que realmente nos proporcionam experimentar uma felicidade que nós não vamos ter no mundo. Essa felicidade, ela vem de Deus. Essa alegria divina, essa alegria perfeita, nós recebemos quando realmente vivemos pela fé no Filho de Deus, mas não essa fé de interesses que a igreja tem ensinado, e o pior de tudo, que a igreja ensina você a ter interesses por aquilo que Jesus não prometeu. Eles associam promessas falsas a Cristo para formar um evangelho mais emocionante. Mas o que realmente emociona, o que realmente faz bem para a alma, é quando você permite que o Espírito de Deus, ele coloque no seu coração a própria essência de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Pastor, eu quero a personalidade de Jesus, eu quero ser identificado como cristão, eu quero ter os princípios cristãos, e isso está escrito aqui nessa palavra. Mais do que aprender sobre vitória, eu acho que a maior vitória é quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo. Amém? A maior vitória não é o que você vai conquistar. A maior vitória é o seu estado interior. Porque é isso que abre a porta do céu para você. É isso que te torna verdadeiramente feliz. Ser feliz para o mundo é ter coisas. Ser feliz para o mundo é diversão, é entretenimento, é roupa, é comida, é casa, é bebida. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus, a verdadeira felicidade é quando nós alcançamos a imagem e semelhança de Cristo. É na medida que vamos desenvolvendo, irmãos, qualidades espirituais. Amém? Os discípulos, Jesus mostra para eles que eles deveriam se firmar numa norma de conduta cristã. E essa constituição, esse conjunto de normas cristãs, Jesus resume nesse sermão do monte, que é do capítulo 5 até o capítulo 7. Então, quando você quer aprender a ser cristão de verdade, você lê o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Você vai em casa hoje à noite, você leia e veja o que está faltando. Veja o que você já consegue sentir, esse caráter de Cristo que você já adquiriu, e veja o que está faltando, porque isso vai te dar qualidade de vida. Diga glória a Deus. Jesus dá uma receita aqui, irmãos, para que a pessoa seja feliz, para que a pessoa tenha uma alegria, mas não é a alegria do mundo. A alegria do mundo é baseada em coisas temporais. E não é essa alegria que Deus dá à igreja. A alegria da igreja é uma alegria espiritual, é um fruto do Espírito. A alegria, ela é fruto do Espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Mas tudo isso no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Não é uma paz mundana, não é uma alegria mundana, não é uma alegria que a sociedade está acostumada a experimentar, não é uma paz que a sociedade ou o mundo está acostumado a experimentar, porque eles têm um conceito de paz. Mas a igreja é diferente. O que Jesus está mostrando aqui é que a igreja é separada.
A atitude de um membro da igreja de Jesus é separado. A igreja ensina a vitória, mas não ensina a vitória sobre a própria pessoa. Eu tenho visto, irmãos, que a nossa vitória, a mais importante, é quando nós vencemos nós mesmos. O nosso maior adversário, o que pode tirar a nossa própria salvação, somos nós mesmos. E é com o nosso coração, é com a nossa alma que nós temos que tomar cuidado. Primeiro que a Bíblia diz que o coração é o quê? É enganoso. Glória a Deus. Primeira coisa, pastor, meu coração, ele é o quê? Ele é enganoso, ele não vai expressar o pensamento certo. Eu que vou ter que me ajustar, eu que vou ter que ajustar o meu caráter. Diga glória a Deus. Cristão, ele tem um caráter diferenciado. Quando a pessoa olha para você e te identifica como cristão, ela não vai te identificar pela aparência, ela vai te identificar pela honestidade, ela vai te identificar pela mansidão, ela vai te identificar pela pureza de coração, diga glória a Deus, ela vai te identificar como uma pessoa misericordiosa, como uma pessoa mansa, diga glória a Deus. É dessa forma que nós vamos ser identificados. Ah, não, você é cristão porque você é da igreja. Não, você é cristão porque você tem a qualidade de Cristo. Nós temos que entender isso. Isso é um entendimento muito maior do que qualquer teologia, essas teologias estranhas que nós estamos vendo. As pessoas distorcendo o evangelho, inventando pretextos, inventando propósitos, e fugindo da verdade. Mas Jesus disse que somente conhecendo a verdade que é a libertação. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com aquilo que nós ouvimos e com o tipo de aprendizado que estão querendo nos transmitir. E quando o pastor fala isso aqui, não é por questão de crítica da igreja, não. Eu critico o sistema religioso. Eu não gosto do sistema religioso. Por quê? Porque Jesus também não gostava. Eu não gosto dessa religião externa, dessa religião fantasiada. Eu não gosto. Eu não gosto de denominação, porque a denominação, ela já provou que ela é falida. Ela já provou que ela é um sistema direcionado por homens. Ah, mas o senhor é revolucionário. Não, Jesus foi um revolucionário. Por isso que ele foi crucificado. Vocês têm que entender isso. Jesus não foi crucificado porque ele era frouxo, não. Ele foi crucificado porque ele tinha opinião, ele tinha o pensamento de Deus, e ele não abria mão do pensamento de Deus. Nós temos que parar com esse relativismo. Ah, pode ser, quem sabe? Ah, pastor, mas isso aí não tem nada a ver. Não, nós temos que ter definição. Ou você é ou você não é. E tem uma opção de gente que aceita tudo. Se sair daqui, for para outra igreja, vai pular, vai dançar, vai ouvir revelação. Isso quer dizer o quê? Que você não tem opinião. Você não tem uma direção. Você aceita qualquer tipo de coisa. Dança qualquer música. Eu não sabia sambar. Amém? O pastor gostava de dançar uma serestinha, mas sambar, quando era para sambar, eu não sabia sambar. Amém? Mas falava, samba aí, fulano. Mas quando o cara está ferrado, ele faz qualquer coisa. Quando o cara estava bêbado, né, irmão? Dançava tudo. Dançava tudo, ele dava risada, ele virava palhaço, macaco. Glória a Deus. Mas nós temos que ter definição, irmãos. Nós temos que ter definição. Pastor, se eu sou cristão, eu estou buscando andar de acordo com o caráter de Cristo. E isso é fundamental para nós. Nós não podemos ser misturados. Eu não estou dizendo que existe, o senhor está dizendo que o senhor é o dono da verdade, que a nossa igreja é a dona da verdade. Eu não vou falar nem nação santa. Eu vou dizer que Jesus Cristo é a verdade, porque a palavra diz que Ele é a verdade. Então, quem está falando aqui é Jesus Cristo. Mas Ele está falando para os discípulos dEle. Ele está falando para os discípulos. Ele está ensinando aos discípulos. Digam glória a Deus.
e nós somos discípulos de Jesus. Então não adianta querer adaptar as coisas que Jesus Cristo não ensinou, irmãos. Ah, pastor, mas desenvolveram-se métodos dentro da igreja, mas métodos que estão comprovadamente mostrando que são falidos, métodos que mostram segundas intenções, e não tem como eu ficar pagando para ver. Eu tenho que conhecer o método de Cristo. E Jesus, ele fala que a reforma, a renovação é interior, irmãos. A renovação é interior, e ele, nessa passagem aqui, ele frisa o cumprimento da palavra. Ele frisa o cumprimento da palavra. Mas o cristão, ele tem um caráter diferenciado. O cristão, ele tem uma aptidão para ser cristão. Ele não é cristão nominal, ele é cristão porque ele está apto, ele é cristão porque ele foi transformado pelo Espírito Santo, ele é cristão porque ele recebeu os dons de Deus. Diga glória a Deus. Pastor, eu estou recebendo os dons de Deus, dons do Espírito Santo. O Espírito Santo está me capacitando. Eu estou reconhecendo o que não é de Deus na minha vida e estou confrontando. Isso é uma obra do Espírito Santo. Digam amém. Então Jesus, a palavra diz assim, capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele o quê? Quem está entendendo, diga amém. Tinha uma multidão, olha só, irmãos. Mas quem se aproximou? Os discípulos. Só os discípulos que vão querer ouvir os ensinamentos de Cristo. E esse culto didático, irmãos, ninguém quer. Sabe qual o culto que as pessoas gostam? De cura, onde se exalta os milagres. Mas o culto didático era o que mais Jesus pregava. Jesus fez muitos milagres, pastor, fez. Mas a Bíblia não fala de todos os milagres que Jesus fez. Porque se a Bíblia relatasse todos os milagres que Jesus fez, talvez esse livro aqui ia ficar pequeno. Mas a Bíblia, ela registrou os homens que escreveram a Bíblia, inspirados por Deus, registraram os ensinamentos essenciais. Os ensinamentos essenciais. Fatos que causam emoção. A Bíblia mostrou que Jesus era poderoso, mas isso não é tão relevante. Sinais foram pedidos a Cristo e ele negou. Sim ou não? Ele negou sinais. Jesus negou sinais. Ele queria que eles vissem, conhecessem a palavra e comparassem. Mas as pessoas, quando elas estão cegas, elas só querem sinais, elas só querem revelação, elas só querem adivinhação. Mas a palavra diz aqui que uma multidão estava, mas só quem se aproximou? Só discípulo que vai querer ouvir ensinamento. Multidão quer show. Multidão, ela quer show. Discípulo, eram 12. Para começar, esse ministério aqui começou com 12 homens que ele chamou. Os 12 que fugiram dele, os 12 que o abandonaram, um negou, o outro não creu. Esses são os discípulos. Amém? São os discípulos. Mas são pessoas que querem ouvir. Pelo menos são pessoas que estão dispostas a prestar atenção no que Jesus está falando. E essas pessoas, elas vão receber um ensinamento para a alma. Elas não vão receber, elas não vão ver espetáculo, porque o espetáculo é visto com os olhos, irmãos. Mas os ensinamentos de Cristo penetram aonde? Na alma, no coração. Os ensinamentos de Cristo despertam a mente. A mente, eu sou despertado na mente, a minha mente passa a fazer juízos de valores.
E Jesus ensinou valores de princípios e valores aos discípulos aqui nessa passagem. E para isso nós temos que estar sensíveis aos ensinamentos. Glória a Deus. Mas você entra muitas vezes na igreja e contesta aquilo que você está recebendo de ensinamento. A gente ensina uma coisa aqui e a pessoa simplesmente ela rejeita. Ela ouve, mas não aprende. A capacidade da pessoa de absorver o ensinamento é pouca, e principalmente se você não prestar atenção. Amém? Nós temos inteligência, pastor? Temos, mas temos muitas distrações. Temos muitas ideias conflitantes. Temos muitos pensamentos, irmãos. Temos muitos sofismas, que são mentiras que nós testificamos como verdades. Nós temos que tomar cuidado. Tem que haver essa sensibilidade de se aproximar de Jesus e não ficar buscando emoção, e não ficar buscando pães e peixes, comida, milagres, adivinhações. São dessas coisas que o povo está se fartando. Está se fartando. Mas o ensinamento que transforma o interior, o ensinamento que transforma a alma, as pessoas não estão buscando. Glória a Deus. Mas a palavra diz aqui que essas pessoas se aproximaram de Jesus. Por quê? Porque Jesus queria ensinar uma condição de aprovação para ser cristão. Jesus estava querendo ensinar hábitos bons, hábitos convenientes, porque ser cristão é ser conveniente. Ser cristão, nós vamos ver aqui na palavra, que é ser útil. Diga glória a Deus. A igreja, ela não vive, irmãos, de regras. A igreja, ela não vive de aparências. É muito mais do que regras, é muito mais do que preceitos, não é externalismo. Mas uma pessoa que é temente a Deus, ela busca esse caráter de Cristo, que é o quê, pastor? Uma pureza interior. Aí a pessoa desarma. A pessoa desarma, ao invés de ter ódio, ela vai ter amor. Ao invés de ter confusão, ela vai procurar compreensão, ela vai procurar entendimento. A pessoa merece até um conflito, mas você, como sendo cristão, você vai dar um passo atrás para você enxergar a situação com mais clareza e saber lidar com o problema. Glória a Deus. Irmã, esse ar não está ligado, não. Se ele está ligado, ele está com algum problema. Liga o outro, então, logo. Glória a Deus. Nós vamos enxergar as coisas com mais clareza, irmãos. Desde que tenhamos essa idoneidade, desde que tenhamos esses hábitos, essa disciplina, nós vamos entender mais as coisas. Por quê, pastor? Porque estamos sendo espirituais. O filho se levantou. Você vai usar a autoridade, mas a palavra diz o quê? Para não aborrecer. A palavra diz para os pais não aborrecerem os seus filhos. Ou seja, eu tenho que ter moderação na minha correção. Dependendo da idade, nós temos que ter muito mais moderação ainda. Porque são filhos que já estão com personalidade definida, são filhos que já têm decisões, talvez não tenha a disciplina de berço que deveria ter, então nós podemos ter surpresa na hora que nós vamos confrontar com o filho nosso. A mãe vai discutir com a filha, ela diz, eu vou sair de casa. Ela pega, junta a bolsa dela e some. Para onde ela foi? Ninguém sabe. Foi para casa da colega, foi para casa do namorado, foi para casa não sei de quem, foi andando pela rua. Amém? Nós temos que saber, irmãos, nós temos que ter esse equilíbrio.
E Jesus ensina isso aqui. E ele diz que se agirmos dessa forma, vamos ter um retorno espiritual. Digam glória a Deus. Nós vamos ter retorno se nós tivermos esse caráter cristão. E Jesus estava falando isso para os discípulos, comparando o externalismo dos fariseus. Olha o que ele diz no versículo 20, Mateus 5:20. Amém? Porque vos digo que, se a vossa, o quê? Justiça não exceder a dos escribas e o quê? E fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos... Ou seja, se vocês forem iguais a eles, vocês vão perder a salvação. E os escribas e fariseus eram quem, pastor? Os religiosos. Escribas quer dizer escrivão. Escriba quer dizer quem conhecia a palavra e interpretava a palavra. Fariseu era o religioso. Glória a Deus. Um era intérprete e o outro era zeloso pela religião. Um interpretava, o outro era zeloso pela religião. Mas Jesus falou que nenhum dos dois servia como referência. Jesus disse que se você imitar um religioso, você não entra no reino dos céus. É isso que ele está dizendo. Às vezes, irmão, a gente chega na igreja, nós estamos querendo, sabe o quê? Aparência. Não, pastor, a irmã é uma benção. Olha a roupa da irmã. Olha que presença. Eu não estou dizendo que vai esculhambar. Eu não estou dizendo que uma roupa, ela não é condizente também com a idoneidade, com o caráter espiritual. Realmente é uma expressão também. Mas se falar só de roupa, nós não estamos falando nada. Diga glória a Deus. Às vezes a roupa não está dizendo tanta coisa quanto o coração está dizendo para Deus. Amém? Às vezes a pessoa não se disciplinou num ponto, mas está mais disciplinada no outro. Amém? As pessoas dizem, não, pastor, a igreja lá só pode entrar de terno. O pastor lá, ele quer uma igreja bem apresentada. Mas na hora do dízimo e da oferta, ele é igual um lobo. Ele quer uma igreja bonita. Ele quer um povo bonito sentado no banco da igreja. Ele faz questão de chamar doutor fulano, doutor Beltrano. Amém? Mas na hora da oferta, ele perde a espiritualidade. Ele mostra o quanto ele é ganancioso. Na hora dos propósitos. Na hora da palavra, não se fala de transformação, não se combate o pecado. Não se combate o pecado, irmãos. Nós não estamos mostrando para as pessoas que realmente somos cristãos pela vida exemplar. Nós temos que nos preocupar com o exemplo que nós estamos dando na sociedade. E foi isso que Jesus ensinou aqui. Que nós temos que tomar cuidado quando estamos, principalmente, nos relacionando com as pessoas para mostrarmos a vida de Cristo em nós. Diga glória a Deus. Aí começa como, pastor? Com mansidão, dependência de Deus. É uma pessoa que fala de Jesus, é uma pessoa que diz que depende de Jesus, é uma pessoa pobre de espírito, não é aquela pessoa altiva, aquela pessoa que se auto-exalta, aquela pessoa que se acha autossuficiente, aquela pessoa que é orgulhosa, mas é uma pessoa pobre de espírito. Jesus começa a ensinar. Ele diz que o verdadeiro cristão, ele tem que ser humilde. O verdadeiro cristão, irmãos, ele tem que ter uma opinião correta de si mesmo. Quando uma pessoa se acha, olha para mim, ela não se conhece. Quando uma pessoa se acha tal, ela não está tendo uma definição correta de si mesma. Mas a definição correta de mim mesmo, qual é, pastor? Que eu não tenho capacidade de realizar todas as coisas.
que eu não sou autossuficiente, que eu não sou capaz de fazer tudo. Amém? Que eu tenho limites. Por que muita gente entra em depressão? Porque ultrapassa o limite e entra em frustração porque não consegue aquilo que quer. Mas não consegue por quê, pastor? Por causa dessa autoafirmação. A autoafirmação, irmãos, a autossuficiência, a exaltação pessoal é algo que você tem que dosar. Se você se tornar uma pessoa orgulhosa, se achando a tal, isso é um problema sério. Você pode ser consumido. Mais cedo ou mais tarde você vai ser consumido. Então Jesus ensina aqui, olha, bem-aventurados, aí a palavra diz, e abrindo a boca os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de quem? É o reino dos céus. Diga glória a Deus. Jesus diz que são bem-aventurados. Bem-aventurados, eu repito, quer dizer feliz. Bem-aventurado quer dizer alegre. Quando a pessoa é orgulhosa, irmão, ela vai ficar meio carrancuda. Quando a pessoa é orgulhosa, ela vai ter decepções. Por quê? Porque ela é orgulhosa. Amém? Ela não vai conseguir manter um estado espiritual leve. Ela vai pesar por quê? Porque ela vai ter muito conflito por causa dessa autoafirmação, por causa desse orgulho. Essa pessoa ela vai encontrar muitos confrontos, porque quando nós somos orgulhosos, nós atraímos muito problema também. Mas a simplicidade não. A simplicidade é uma receita de Cristo para os cristãos. Jesus está falando aqui de simplicidade, não de orgulho. Não querer aparecer, mas ser pobre de espírito. Sabe o que é uma pessoa pobre de espírito? É aquela pessoa que não se acha maior, mas ela se coloca numa posição sempre menor. É muito bom quando a gente sabe que a gente sabe, ou que a gente tem, vamos dizer, até na condição financeira, mas que você chega de forma humilde. Todo mundo fica admirado. Todo mundo fica admirado com a humildade de quem poderia, entre aspas, ser orgulhoso. Por questão de diploma, por questão de dinheiro, por posição, o que for. Mas a receita de Cristo é para todo mundo. Não existe diferença no reino de Deus. Mas o que ele ensinou foi o quê? Que o maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. O maior no reino de Deus está disposto a servir a todo mundo. É algo, irmãos, completamente sobrenatural mesmo. Isso aqui é tudo contra o que nós estamos acostumados a ver no mundo. Se nós temos as nossas amizades, nós vamos ver que as pessoas são orgulhosas. Mas você não pode ser orgulhoso como cristão. Você tem que ser o manso, você tem que ser humilde. Diga glória a Deus. Eu sou um dependente, pastor. Eu sou limitado e dependente da onipotência de quem? De Deus. Eu reconheço a minha sede espiritual. Eu reconheço que tem um Deus, eu reconheço que tem um Todo-Poderoso, eu reconheço que tem um Senhor. Isso é ser pobre de espírito. E na medida que eu reconheço Deus, eu também respeito as pessoas. Eu não me acho grande. Por quê? Porque Deus é o meu ponto de referência. Deus está nos céus. Nós estamos aonde? Nós estamos aqui na terra. Tem uma palavra que diz que nós temos que falar pouco. Falar pouco porque Deus está nos céus e nós estamos aonde? Nós estamos aqui na terra. Então, o Jesus ensina que o barato da vida é esse, pastor, dependência da onipotência de Deus. Reconhecer que eu tenho necessidade espiritual e que o Senhor é a minha força. Diga glória a Deus. O Senhor, Ele vai ser glorificado, irmãos, nessa dependência. Quando uma pessoa, ela diz assim, Senhor,
o Senhor é o meu sustento. Senhor, eu estou vendo que as minhas forças não estão sendo suficientes. Amém? Você pode ter certeza que o socorro vem na hora. Vem a sustentação na hora, vem a consolação na hora. Mas você tem que se posicionar com essa humildade. Pobre de espírito é humilde. Amém? Pobre de espírito é uma pessoa que valoriza as outras pessoas e depende de quem? Depende de Deus. São pessoas que reconhecem a necessidade espiritual. Amém? Diga glória a Deus. Pastor, eu não posso tudo, mas o meu Deus tudo pode. O meu Deus tudo pode. Eu sou ilimitado, mas o meu Deus não é não. Diga glória a Deus. E nós vamos viver na dependência desse Deus. A palavra fala que o verdadeiro cristão, ele vai chorar. Bem-aventurados os que o quê? Os que choram. Chorar de quê, pastor? Chorar por causa dos perdidos e chorar por causa dos nossos pecados. Choramos por causa da nossa condição. Choramos por causa da condição do mundo que rejeita Cristo. Choramos por causa dos nossos pecados. Isso provoca uma tristeza. O cristão, ele sabe que o pecado desagrada a quem? A Deus, e isso é motivo dele ficar triste quando ele comete o pecado, ou quando ele está sendo assediado pelo pecado, ou cercado pelo pecado. Eu não posso me alegrar com o pecado. Eu não posso me alegrar com um mundo mergulhado, um mundo aprisionado nas garras do diabo. Eu não posso me alegrar quando eu vejo uma juventude se consumindo com as drogas, com a bebida, com a prostituição. E a mesma coisa, irmãos, somos nós em particular. Nós reprovamos esse mal com o choro. Nós reprovamos esse mal com a nossa tristeza. Mas tem gente que está feliz com o pecado. Glória a Deus. Mas o cristão não está feliz. O cristão, ele vai realmente chorar. Ele não vai encobrir o pecado, mas o pecado vai ser um motivo de tristeza. E nós devemos tratar o pecado dessa forma. Nós devemos ser contra o pecado. E é isso que Jesus está transmitindo aqui, glória a Deus. Ele fala da mansidão. Bem-aventurados os mansos. Não é isso que está aí no versículo 5? Amém? Bem-aventurados os mansos. Mas, pastor, mansidão é fraqueza? Não. Se mansidão fosse fraqueza, Jesus seria fraco, e Moisés também, que foi dito pela palavra de Deus que ele era um homem manso, também seria um homem fraco. Mas nenhum dos dois, por ser manso, espiritualmente falando, eram considerados homens fracos. Pelo contrário, foram homens muito fortes. Foram homens que suportaram provas que poucos homens são capazes de suportar. Glória a Deus. Então, a mansidão é uma virtude do Espírito Santo. A mansidão, irmãos, Jesus está falando aqui de moderação quando eu estou buscando em causa própria. A pessoa me provocou, mas eu vou me conter e vou agir com mansidão. Eu fui ofendido, mas eu vou procurar manter a minha calma. Eu fui ofendido, pastor, era motivo de discussão, era motivo de briga, mas eu fiz a vontade de Jesus, eu agi como cristão, não como um fraco. Porque tem, lá no mundo diz assim, fulano, você ficou com medo? Não, simplesmente eu usei a virtude da mansidão, porque eu tenho o Espírito de quem? O Espírito de Deus. Irmãos, muitos bravos aí foram embora, perderam a vida por causa da reação, por causa dessa coragem. Fulano é corajoso. Não, nós temos que ser muito equilibrados, e mansidão é um estado de equilíbrio. Às vezes a pessoa provocou você, e você pede desculpa. Desarma a pessoa ou não desarma? Ela que provoca, ela que tem que pedir desculpa, mas eu peço desculpa.
Ela que pisa no meu pé, e eu que peço o quê? Desculpa. Aí a pessoa fica naquela, ó, eu que pisei, eu que pedi desculpa. Esse cara é gente boa. Amém? Não tem briga. Não tem briga por quê? Porque não teve uma resposta dura, mas teve uma palavra mansa. Não foi provocada a ira, não chegou ao furor. Por quê? Porque nós respondemos com mansidão. Agora, em relação às coisas de Deus, Jesus se exaltou. E até bateu em pessoas dentro do templo. A única ira, essa ira que é justa, irmãos, a palavra fala, mas ainda diz, irai-vos e não o quê? E não pequeis. Não é porque eu tenho o direito a ficar irado que eu vou pecar. Mas o conselho aqui é que você use o quê? De mansidão. Os mansos, eles vão até ser abusados pelos outros. Amém? Depois ele diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? De justiça. Pessoas que são, irmãos, honestas, pessoas que têm integridade, pessoas que são justas, digam glória a Deus. Pastor, fulano é honesto, fulano é justo, fulano é íntegro, no bairro, na sociedade, todo mundo conhece a honestidade, porque paga, porque é uma pessoa honesta, porque é uma pessoa que tem compromisso, digam glória a Deus. Isso é marca de cristão. Agora, você lida com gente na igreja que deve e não quer pagar. Deve e não quer pagar, credor está na porta e está se escondendo. Mas quando chega às 7 horas, entra na van e vem para a igreja. Ou vem andando. Glória a Deus. Nós temos esse compromisso com as pessoas. Jesus está falando isso aqui, irmãos, não é uma realização pessoal, não. Jesus está falando de uma representação. Ele está dizendo que os representantes do reino agem dessa maneira. Os representantes de Deus têm essa conduta, têm essas atitudes. Os espirituais têm essa atitude. Então, nós temos que começar a nos disciplinar. Pastor, eu gosto de um enrolozinho, de um chequinho, um cartãozinho. Então, vamos parar com isso. Controla a situação, irmão. A palavra está dizendo que nós temos que ter fome e sede de quê? De justiça. É integridade. E a palavra diz que essas pessoas serão fartas. Por quê? Porque no final de tudo vai reinar o quê? A justiça, porque Jesus vai o quê? Ele vai voltar. E quando Jesus voltar, o que vai reinar? Justiça. Uma das coisas que Jesus vai estabelecer, irmãos, é a justiça social. As diferenças vão se acabar, é uma promessa do Evangelho. No tempo do milênio, Jesus vai reinar. E a palavra diz que vai haver o quê? Justiça. Não vai haver ninguém maior do que ninguém. Todos nós seremos o quê? Seremos iguais, teremos os mesmos valores uns para com os outros. Todos nós teremos os mesmos valores. Glória a Deus. É essa a justiça. E no versículo 7, a palavra fala de misericórdia. Amém? Bem-aventurados são o quê? São os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Eles alcançarão misericórdia. Ou seja, se nós recebemos a misericórdia de Deus, por que nós não vamos também ser misericordiosos com os nossos ofensores? Então, essa misericórdia aqui, irmãos, está falando de perdão. Essa misericórdia aqui está falando de socorro a um necessitado, recorrer a uma pessoa que não tem recurso, socorrer uma pessoa que não tem autoajuda, ela não pode fazer nada por ela mesma. Então tem os misericordiosos da igreja, tem os caridosos da igreja,
Nós estamos vendo as pessoas passando necessidade e não estamos fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada, nós não estamos visitando o hospital, nós não estamos fazendo nada. E eu aqui não posso apanhar fulano, vamos visitar o hospital comigo? Não posso, eu não tenho tempo para isso, mas eu vou. Agora, vocês também deveriam ir. Nós não precisamos fazer grupinho não, irmãos. Eu já falei isso aqui. Pastor, vou tirar um sábado aí, vou. Ah, eu não tenho carteira. Fala com a irmã, eu já falei, teve gente aqui que pagou a carteira, não sei se está indo, se não está indo. Amém? Agora, é só organizar o seu horário. O pastor não está falando para você viver dentro de um hospital. Eu também trabalho. Mas sempre tem um ligando, pastor, tem um parente meu em tal lugar, tem gente que não é da igreja. E eu vou visitar. Essa semana eu fiz 3 visitas essa semana. Glória a Deus. Ah, pastor, mas é pouco. Não é pouco não, para quem não faz nenhuma. É pouco para quem faz, mas para quem não faz é muito. Realmente é pouco para quem faz. Mas para quem não faz nenhuma, eu estou fazendo até muito. A igreja virou um movimento, irmãos, mas ela não tem ação, ela não tem expressão de sentimento cristão. A igreja está preocupada cada um está preocupado com o seu interesse, mas não está preocupado com o exemplo cristão, não está preocupado com o reino de Deus. Isso é uma expressão do reino de Deus. Quando eu sou misericordioso, quando eu sou pobre de espírito, quando eu sou manso, eu estou expressando o reino de quem? É o reino de Deus. Amém? Deus teve compaixão de você e você não tem compaixão de ninguém. Deus reteve o julgamento, não te condenou. Amém? A palavra diz que Deus nos salvou, Deus enviou o Filho unigênito, quando nós ainda éramos pecadores, e nós não temos compaixão de ninguém. E isso é um péssimo sinal. Jesus está dizendo que se nós não excedermos esse tipo de comportamento externalista, nós não vamos entrar no reino de Deus. Ele deixou isso claro aqui no versículo 20, volta no 20. Vamos ler o 20 de novo. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A gente fala de novo nascimento, irmãos, mas aqui Jesus está falando de prática de novo nascimento. Nós falamos do derramamento do Espírito Santo, mas sabe o que a igreja interpreta? Língua estranha. Aí quando o pastor fala, não, o senhor está confrontando a tradição. Realmente, estou confrontando a tradição. Você falou certinho. A igreja não, eu estou confrontando a tradição. A igreja não, mas o costume eu estou. Algo que não leva você a lugar nenhum. Amém? Igual a mulher hoje dando um testemunho num programa desse de rádio aí, falando sobre o milagre, começou a falar a língua. Aí o pastor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma confusão danada, gente. Amém? Agora, por que isso ainda atrai você? Por que isso ainda te emociona? Quando, na verdade, a atitude mesmo cristã você não tem. Mas você arrepia, você faz questão de participar de certos grupos. Mas eu pergunto, e o exemplo? Como que é a sua vida diante da sociedade? O que as pessoas acham a seu respeito? Amém? Essa é a nossa preocupação. Diga glória a Deus. Mas a palavra diz que os misericordiosos alcançarão o quê? Alcançarão misericórdia. Depois ele fala, bem-aventurados os limpos de quê? Os limpos de coração. São pessoas com intenção, boa intenção. São pessoas com a mente desarmada.
São pessoas sem segundas intenções, por quê? Porque são limpos de quê? De coração. Amém? Pastor, eu quero que o Senhor retire esse mal da minha mente. Eu não quero estar mal intencionado, mas eu quero ter um coração puro, eu quero ter uma consciência limpa, eu quero ter uma consciência honesta, julgar as coisas com honestidade. Ser justo. Diga glória a Deus. E Jesus está falando que isso é necessário. E ele diz que essas pessoas verão a Deus. Verão a Deus agora e verão a Deus na eternidade. Digam glória a Deus. No 9 ele fala dos pacificadores. Pacificadores são aqueles que promovem o quê? Promovem a paz. Diga glória a Deus. São pessoas, irmãos, olha para cá. Não são aquelas que procuram o melhor lugar para ver a confusão, não. Espera aí, deixa eu ver. Sobe na janela aí. Vê aí, irmão. Abre. Não, espera aí, vamos lá na fora, que o pau está quebrando lá. Aí vai lá para ficar assistindo o pau quebrar. Aí sabe contar o telequete direitinho. Fulana bateu, agarrou no cabelo, até quantos socos deu, você sabe. Mas o pacificador, ele apaga o fogo. Amém? De uma forma bastante espiritual, você podendo não se expor e poder ajudar e poder evitar um conflito entre duas pessoas, ou num grupo, ou até mesmo dentro da igreja, porque nós não estamos falando só de briga propriamente dita, não, dissensões por bobagem. Tem gente que provoca a outra. Amém? Tem pessoas que saem tristes da igreja porque recebem respostas ignorantes. E é isso que você tem que tomar cuidado com a sua língua. Amém? São pessoas ignorantes, irmãos. A pior coisa é um cristão que não sabe conversar. Se diz cristão, mas é burro. É burro para falar. E nós temos que tomar cuidado com essa burrice. Nós temos que controlar esse burro. Amém? Muitas pessoas saíram da igreja aqui por causa de maus tratos. Eu digo que até eu posso ter errado também. Eu admito. Mas nós temos que começar a desenvolver. E eu tenho visto gente discutindo aqui por bobagem. Eu tenho visto gente aqui que não sabe lidar com o irmão, e sabe que tem irmão que tem problema, sabe que tem irmão que tem problema familiar, que está sendo tratado, que tem trauma, e a pessoa chega e pisa no calo da pessoa. Vocês estão entendendo? Digam amém. Ao invés, pastor, de promover a paz, eu agito. Então, cuidado quando vocês forem lidar com as pessoas, porque isso é coisa de cristão. Cristão é pacificador, não é agitador, não. Não é provocador. Sejamos pacificadores, irmãos. Digam glória a Deus. E a palavra de Deus fala, no versículo 10, das pessoas que são perseguidos por causa da justiça. Ele diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de quê? Por causa da justiça, porque deles é o reino dos... Jesus falou, na maior parte, irmãos, dessas bem-aventuranças, que a herança é o reino dos céus. Ele está falando só de sentimento, Jesus está falando só de atitude, que começa onde? Tem que estar plantada onde? Primeiro tem que estar plantado aqui dentro, porque eu não vou pacificar se eu não tenho isso no meu coração, se eu não tenho essa paz dentro de mim. Eu não vou promover paz, irmão, se eu sou truculento. Você vai dizer assim, se é comigo, eu resolvi de outra maneira. É bom a gente ficar calado, esperar a pessoa pular bastante, gritar bastante, deixar ela chegar no limite da ira para Deus tomar conta dela. Mas você não, você fica na sua paz. Se for problema com os outros, promova a paz. Se for você tiver condições de evitar conflito entre duas pessoas, faça isso.
Use a sua espiritualidade dentro da sua casa. Briga de filho, briga de marido e mulher, marido provoca, mas você promove o quê? Promove a paz. Mas a palavra está dizendo aqui agora, perseguição por causa de justiça. Por quê, pastor? Porque são pessoas consagradas a Deus e elas incomodam o meio. Quando você é consagrado a Deus, você vai incomodar. Ah, pastor, lá no meu serviço tem uma pessoa que não gosta de mim, ou tem duas. É pouco, irmão, tinha que ser todo mundo. Porque de cristão, mundano não gosta de cristão. Mundano não gosta de cristão. Nós vamos ser perseguidos por causa da justiça, por causa dessa bandeira que nós erguemos, defendemos, mas não com palavra, mas com atitude. Diga glória a Deus. As pessoas estão vendo que você é uma pessoa honesta. E isso incomoda. Por quê? Porque só tem safado. Quando uma pessoa é correta e está lidando com safado, aí se você for falar alguma coisa, diz assim, se você falar que nós fizemos isso, você não vai ser dedo duro não, hein? Vocês estão entendendo, amém? O que é isso, pastor? Perseguição. Porque eles não querem o certo e quer que você concorde com o quê? Com o errado. Aí começa a perseguição. Então, nós temos que ser inteligentes para lidar com esse mundo. Nós temos que saber com quem nós estamos lidando. Mas por quê, pastor? Porque são consagrados a Deus. São consagrados a Deus e não ao diabo e não à sociedade, não concordam com a patifaria, não concordam com a safadeza, não concordam com os ladrões, por isso vão ser perseguidos. Amém? Não é para você jogar a toalha, mas é para você resistir. Jesus está falando que isso aqui vai acontecer, um conflito na sua vida, porque você é uma pessoa direita. Mas irmão, é ser justo mesmo. Não é aquela pessoa que ela erra e depois diz assim, estão fazendo isso comigo só porque eu sou crente. Porque tem uma opção também de crente sem vergonha também. Amém? Fica usando a palavra de Deus para se defender, mas está cheio de maldade dentro do coração. E isso tem muito, hein? Tem muito. Me humilhou, pastor. Fui lá comprar, me humilhou, disse que não vende a prazo para mim, não, porque eu sou pobre. É porque Jesus está vendo. Mas sabe por causa de quê? Porque você não paga. Você não paga. Você já tem fama de enrolado. Aí você vem com essa história de Jesus está vendo. Jesus está vendo mesmo. Você toma cuidado, hein? E você toma cuidado para Jesus não cuidar de você no grande dia, hein? Cuidado, hein? Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos que dar exemplo, pastor, honestidade para pagar, honestidade para forma de tratar as pessoas, dependência de Deus, você tem que ser cristão mesmo, pastor, eu vivo em oração, eu tenho pecado, mas eu estou combatendo, diga glória a Deus. Ninguém precisa ficar, irmãos, dando balanço na sua vida, não, se examina. O apóstolo Paulo disse o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Todo mundo quer dar balanço na vida dos outros, mas dá na sua. Dá um balanço na sua vida. Quando você está vendo o problema dos outros, o seu é pior. O seu é pior. Quando você está vendo o pecado dos outros e querendo investigar, querendo levantar, o seu é muito o quê? O seu é muito pior. Porque crente não é para ficar atrás de crente, não. Vigiando crente, não. Cada um vai prestar conta a quem? A Deus. Mas Jesus está falando que eu tenho que dar um bom exemplo para a igreja, eu tenho que dar um bom exemplo para a sociedade. Mas sabendo o que, irmãos? Olha para mim. Jesus vê tudo, hein? Não tem nada oculto que não será o quê? Que não será revelado. Nada que nós estejamos fazendo e vamos poder ocultar. Nada. Então sejam responsáveis e procurem agir. Chorem por causa dos seus pecados. Chorem. Jesus mandou chorar, porque ele disse que quem chorar vai receber o reino. Amém?
Ele disse aqui, ó, bem-aventurados, onde está? Os que choram, porque eles serão o quê? Eles serão consolados. Deus vai consolar porque Ele está vendo a sua sinceridade. Deus vai consolar porque Ele está vendo que você está buscando. Diga glória a Deus. Ele está vendo que você está tratando do seu problema está insistindo, mas você está chorando e você está recebendo a consolação. Pastor, eu estou passando pela prova, mas eu estou lutando e Deus está me consolando. Eu estou confiando em Deus e Ele está me consolando. Até na hora, irmãos, das provações, não é só do pecado, não, é toda a adversidade. É esse choro pelo mundo caído, é esse choro pela sua condição espiritual, e é o choro também que nós temos pelos nossos conflitos normais da nossa vida. Amém? Mas Jesus está dizendo que vai haver consolação. Glória a Deus. E Ele diz assim, no versículo 12, versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, nós somos perseguidos porque somos leais a Cristo. Vai haver, pastor, como foi com os profetas, prisão e morte. Está acontecendo isso não aqui em Campos, não no Rio, mas pelo mundo afora. Os cristãos estão sofrendo por causa de Cristo. E nós temos que reconhecer isso. E nós temos que saber que isso é possível. Pastor, pode chegar um tempo que a igreja vai voltar a ser perseguida e morta aqui e os cristãos serem mortos aqui no Brasil? Pode acontecer sim. Se nós não dermos esse exemplo, se nós não temperarmos a sociedade, se nós não fizermos a obra que está proposta por Jesus Cristo, esse mal ele vai avançar como ele tem avançado, irmãos. Não é por causa do governo. Governo não resolve o problema de violência. O que resolve o problema de violência é princípio. Bandido vai para a cadeia por falta de princípio. Bandido rouba, não é por falta de dinheiro, é por falta de princípio. É por falta de educação. E a maior educação que nós temos é a espiritual. Diga glória a Deus. A educação de Cristo é didática. Ah, pastor, mas nosso estado é laico. Aí mistura tudo que é tipo de bagunça, em termos de religião, dentro de uma escola. Não se pode falar de Jesus, não se pode fazer a oração do Pai Nosso dentro de muitos colégios. Por quê? Porque o Estado é laico. Porque o Estado não tem religião. O Estado não tem religião, o Estado é cheio de corrupto, a justiça é corrupta, o governador é corrupto, o prefeito é corrupto, o presidente é corrupto, e aí? Vocês estão entendendo, irmãos? O problema é que está faltando princípios e valores dentro do coração dos homens. Pode fazer quantos presídios fizer e vai ter que fazer o dobro. Se as crianças não forem reeducadas, se você não educar os seus filhos, se você não começar dentro da sua casa, pode ter certeza que não vai ter futuro. Nós vamos precisar, irmãos, de 50 anos a 100 anos para mudar o estado moral caído do nosso país. Vocês vejam que o presidente entrou, o presidente novo, mas a pressão da corrupção ela não para. Parece que ela está pior agora. Pior agora. Eles agora querem parar a Lava Jato, eles agora querem que se bobear, prende até o juiz Sérgio Moro. Ah, não, pastor, mas o juiz conversou com o procurador Dallagnol, porque eles ficaram trocando figurinha. Agora, como que vai lidar com a quadrilha de bandido daquelas se juízo e promotoria não entrarem em um acordo? Mas o que está acontecendo? O princípio da ética, essa ética imoral, está querendo confrontar com as ações do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro. Nós temos que entender isso. O que é isso, pastor? O cachorro está abanando o rabo. Amém? Não é o rabo que balança, não. É o cachorro que balança. Vocês
Vocês estão entendendo? Quando fala que o cachorro está que o cachorro está abanando o rabo, é porque está havendo uma inversão de quê? De valores. Os bandidos agora estão tendo razão. Teve um vagabundo de um deputado que chamou o juiz de ladrão, safado, na cara do juiz. Vocês estão entendendo, amém? E ficou por isso mesmo, irmão. Não foi preso não, por quê, pastor? Ele tem imunidade parlamentar. Ele tem imunidade parlamentar. Tudo em prol da democracia. Mas democracia para ele não é liberdade, não. Democracia para ele, para o socialismo, é libertinagem. E é isso que vocês têm que entender, pastor. Essa bagunça vai continuar se nós, eleitores, continuarmos, não tivermos esses princípios que Jesus está falando aqui. Porque quando você tem isso aqui, você não entra num papo de um bandido desse, não. Você vai ver se ele tem princípio. Você vai votar, irmão, sabendo quem é o seu candidato. Não é porque ele te deu uma dentadura. Ah, pastor, fulano foi lá em casa e me deu uma dentadura. Aqui, ó. Se não fosse ele, eu não podia dar esse sorriso para o senhor. Ah, pastor, foi lá e me deu. Olha o banheiro, como é que ficou? Ficou bonitinho o banheiro. Quantos tijolos, irmão? 100 tijolos e um vaso. E você dá o voto seu para esse bandido. É assim, mas é por quê? Porque nós não estamos tendo noção do poder que nós temos na nossa mão, irmão. Nós não temos noção do poder que nós temos na nossa mão. Mas eu tenho que partir. Qual é o critério, pastor, do candidato? Ver o histórico dele de princípios e o quê? E valores. Espera aí, não é porque ele dá dentadura, não. Não é porque ele dá tijolo, não. Não é porque ele dá tijolo, não. Não é porque ele arrumou um empreguinho para mim, não. Vamos ver se ele tem valor. Porque eu tenho que ter uma visão de coletividade. Isso é individualismo, irmão. Quando você vende o seu voto, você não está sendo honesto com a sociedade. Você está sendo mais corrupto do que o corrupto. Todo mundo que vende o voto é mais corrupto do que o corrupto. Porque o corrupto existe porque ele encontra quem sustente a corrupção. Amém? E Jesus, quando ele fala desses valores aqui, ele está confrontando com toda a corrupção, mas não é de fora, não, porque ela começa onde? Ela começa dentro do seu coração. Amém? Pode fechar a Bíblia. De um milagre transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, oh, aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu.
Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, Jesus, ressuscita. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me quis vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, toma a minha vida, Senhor, e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. Ressuscita-me. Aleluia, Jesus. Nosso Deus, igreja. Ele é digno de toda honra. Aleluia, de toda glória. Jesus. Amém. Dá tempo, pastor? Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Glória a Deus, aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Batendo palma, igreja. Tão somente esperar. Glória a Deus. O que Deus irá fazer quando Ele estende suas mãos. É a hora. É hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com
gente precisa entender o que Deus está falando. Adora aí. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Glória a Deus. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. É a hora de vencer. A igreja agora. Toda a igreja. Então louve, louve, Simplesmente louve. louve, Louve. louve, louve, louve. Teu louvor invade os. Glória a Deus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito. Adore ao Senhor, cante ao Senhor com muito louvor. Glória a Deus. O grupo das irmãs agradece Bate palma aí, a oportunidade. igreja. Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Louvado Senhor. seja o nome do Senhor. Digam amém. Digam glória a Deus.